Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bora lá bater um papo, falar sobre cachorro, mais especificamente alguns sinais que praticamente todos os cães dão para mostrar que vão ficar doentes, que estão prestes a ficar doentes. Poucas pessoas aprendem a observar algumas coisas no seu cão todos os dias, né? E coisas fáceis, coisas simples. No entanto, vou arriscar dizer que é até mesmo um tanto quanto nojento, mas é algo que vai ajudar muito o entendimento da saúde geral do nosso cachorro em casa, tá bom? Então, bora lá, quem puder participar comigo e já dá o seu joinha, dá seu like, sempre chega nas nossas lives e coloca embaixo seu bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está assistindo a nossa live, vai ser um prazer ficar com você aqui, a gente vai bater um papo durante uns 20, 30 minutinhos, mas todas as informações são muito importantes para que vocês entendam. Todas as aulas que a gente faz aulas aqui todos os dias, de manhã e à noite, tá? Todas as aulas ao vivo. Então, se você não está recebendo os nossos materiais, os nossos links das lives, entra no nosso site Dica do Veterinário, dicadoveterinário.com, se cadastra, entra nos nossos grupos, só cadastrar seu telefone, seu e-mail lá, entra nos nossos grupos de WhatsApp para você receber os links e ser avisado, tá? Dos vídeos que a gente faz. Muitas vezes vocês comentam aqui, doutor, faz uma live sobre isso, doutor, faz uma live sobre aquilo. Só que eu já fiz a live e você talvez não assistiu. Inclusive hoje teve um comentário, eu respondi, falei, a gente fez a live ontem sobre isso. Muitas vezes a pessoa não está recebendo nossos conteúdos, tá? Então, coloque embaixo primeiro o seu bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu gosto muito de saber a cidade de onde vocês estão me assistindo. Olha lá, Rio de Janeiro, obrigado. O Rio de Janeiro está na área, obrigado pela participação. Então, coloca a cidade de vocês, joinha, like dado, bom dia dado. E vamos lá bater um papo hoje e falar sobre fezes, tá? Eu tenho uma metodologia própria que eu utilizo para poder fazer o diagnóstico das doenças dos animais, né? Então, todas as consultorias que eu presto hoje eu faço as consultorias online, não atendo mais presencial em clínica nenhuma, né? Hoje eu atendo apenas online, pelo celular, utilizando o WhatsApp. E eu atendo pessoas do mundo inteiro e com diversos tipos de problema e muitas vezes casos bem complexos de saúde dos animais. Só que todos os casos, eles têm algumas coisas em comum. E é exatamente por conta de vários itens em comum em todos os casos que eu começo a juntar todas essas peças e eu mapeei isso dentro do meu método. Então eu tenho hoje um sisteminha que eu utilizo para, à medida que você me dá as informações, né, que o cliente me dá as informações sobre o animal, eu vou colocando nesse sisteminha e eu vou tendo um mapa exatamente do problema de saúde do animal, as principais suspeitas e a origem desta doença, que esta é a principal informação, a origem da doença do animal. Porque se você entender a origem, você consegue combater isso de forma muito mais fácil, de forma muito mais rápida e muito mais eficaz, né? Muito mais eficaz e duradoura. Então, esse é o meu grande objetivo com vocês aqui, tá? Um objetivo educacional, tá? E as fezes, eu tenho dentro da minha metodologia, as fezes é o primeiro e maior pilar da saúde do cão, tá? As fezes são um termômetro. Sabe o que é um termômetro? Termômetro é aquilo que você usa para medir. No caso, termômetro, né? Medir a temperatura, né? Você mede a temperatura, né, de algum objeto, algum item de uma pessoa. Então, termômetro mede a temperatura. Então, a gente é um item para a gente poder aferir. Então, eu digo que as fezes são também um dos indicadores, né, um dos indicativos de saúde ou não saúde do nosso cão. Toda vez que um cão vai ficar doente, que um cão começa a ter qualquer tipo de problema de saúde, ele começa primeiro manifestando a ausência de alimentação, falta de apetite, diminuição da alimentação, prostração, apatia e fezes começam a mudar. Tá? À medida que você deixa de se alimentar, as fezes vão mudar. À medida que você deixa de beber água, as fezes vão mudar. À medida que você deixa de se locomover, as fezes vão mudar. Por isso, as fezes são um dos principais indicativos que a gente tem para observar a saúde do nosso animal. E dentro desses casos que eu atendo, eu vejo muitas pessoas, né, não são todas, né, mas existe um grande número delas, de pessoas que não costumam observar as fezes do cão. Né? Principalmente às vezes a pessoa tem um quintal grande, tem um terreno, coisas assim, e a pessoa não olha o cocô do cachorro. E é muito difícil eu entender o que está acontecendo com o cão se eu não tiver o parâmetro das fezes. Então, se eu pudesse dar uma grande dica para vocês, né?
observe as fezes do seu cão todos os dias. Quantas fezes ele faz? Qual a consistência, tamanho, formato, peso de cada uma dessas fezes que ele faz? Porque isso vai te dar um grande indicativo de que o seu cão está saudável e você não precisa se preocupar, ou que o seu cão está doente e tenha algo a ser feito. Muitas vezes é algo, né, que eu digo, a maior parte dos tratamentos ou das soluções, a maior parte dos diagnósticos de saúde do nosso cão não custa caro. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, né, a gente fez uma live essa semana falando sobre hemograma. Ensinei pessoas comuns a analisarem e interpretarem um hemograma. Alguém aqui assistiu? Digita aí 33333333 para mim saber. Se você não assistiu, tá lá no canal, entra lá para você assistir. Como analisar e interpretar um exame. Dono de cão, qualquer pessoa, dono de cão, você vai entender quais são os números principais que você precisa analisar em um hemograma. Hemograma é um exame de sangue. Você vai pegar o exame de sangue do seu cão e vai analisar. Só que fazer um exame de sangue, ele envolve custo financeiro, deslocamento, tem que pegar o cão, levar até o laboratório, fazer a coleta, esperar sair o resultado, pagar, voltar, pegar o resultado, analisar, para você poder saber o estado geral de saúde do seu cão e ter um possível diagnóstico desse problema de saúde. Só que em muitos casos onde a gente pede um hemograma, apenas uma análise de fezes seria suficiente. Muitos casos. Principalmente para estes casos onde a pessoa não vê. Mas e o cocô? Não sei. Tá, mas você entende? Pô, então, até puxa numa outra live que eu fiz, que tem um item obrigatório para todo dono de cão. Você precisa ter um canil em casa. Todas as pessoas precisam ter um canil. Se você tem 10 cães, você teria que ter 10 canis. Por quê? Canis individuais, né, espaços como se fosse o quarto do cão, específico para ele, um espaço pequeno que seja, mas que você consiga colocá-lo ali naquele espaço durante um período quando você notar que tem alguma alteração. Para que você possa ter informações, para que você possa ter observação desse animal. Porque claro que se o seu animal está solto, está numa chácara, está num sítio, está numa fazenda, está numa casa grande com vários animais, como que você vai observar? Não tem como você ficar olhando o cocô de cada um, saber qual é qual. Por isso que notou qualquer alteração, fecha todos no canil, cada um no seu canil e pronto. Vai ficar uma semana trancado todos eles lá. E à medida que você vai observando dia a dia, opa, tem 2 cocôs, então esse aqui fez 2 cocôs, esse aqui fez um só. Pô, mas esse aqui fez um cocô esbranquiçado, esse aqui fez um cocô farelento, esse aqui fez um cocô bonitinho. À medida que você tem as informações, pô, mas tem um vômito, achei um vômito ali. Opa, informação. Então, sem informação não existe tratamento. É por isso que grande parte das vezes que as pessoas ficam assistindo os vídeos na internet procurando remédios, ou o pessoal gasta tanto, por isso que as agropecuárias no Brasil, os laboratórios no Brasil nadam de braçada na venda de remédios, desenvolvimento de medicamentos, agropecuárias bombando de vender produto veterinário, produto pet, e as pessoas, é caro, mas está comprando, é caro, mas está comprando. E o que eu quero? Quero remédio. Não, fazer um canil não, fazer um canil, não. Ver cocô, tá doido, doutor, vou ter que ver o cocô do cachorro. Não, eu não quero não. Quero um remédio, fala o nome de um remédio para me dar para ele melhorar. As pessoas querem ser enganadas. As pessoas querem ser enganadas, né? Então, padrão, né? Normal. Nada, cada um tem a sua opção, né? Assim como aqui, a gente faz uma live aqui para falar sobre educação, falar sobre como observar um cão, como cuidar de um cão. Com certeza, claro que são poucas pessoas que estão dispostas a entender, a analisar, a compreender e colocar isso em prática. Pouquíssimas pessoas. A maior parte das pessoas está procurando uma coisa rápida, uma coisa milagrosa. Está em busca do jogo do tigrinho. Está em busca do gastar o dinheiro na expectativa de ganhar. Mega Sena acumulou. Não sei quem ganhou em tal lugar. O vídeo de gatinho. A charge engraçadinha. Ou seja, aquilo que é para enganar vai ter sempre muita audiência, vai estar sempre em alta nas mídias. Aquilo que é para educar, aquilo que é para falar verdades, ensinar, nunca vai ter tanta relevância.
Então, os laboratórios se aproveitam dessa ignorância da população, que está buscando um remédio, buscando uma propaganda enganosa, ao invés de buscar a solução com informações. Por isso que eu estou dizendo, não tem dinheiro para fazer um hemograma? Tudo bem, pô, então fecha o cachorro, tem um canil, observa o cocô, observa vômito, mede quanto de comida ele come, mede quanto de água ele bebe. Mas se nem isso você consegue fazer, né? Ah, não, porque ele fica solto. Tá, e você não consegue prendê-lo, você não consegue condicioná-lo em um espaço para ter essa observação com ele, para o bem dele. Vai você no hospital lá, falar que está com vômito, diarreia, sentindo náusea, vai lá no hospital para você ver o que é que eles vão fazer, mesmo num posto de saúde. Vai num postinho de saúde, vai num hospital meia boca aí na sua cidade e fala, ó, tô com vômito, diarreia, muita náusea, uma dor aqui na nuca. Vai lá, fala isso, para você ver o que eles vão fazer. Não tem choro aqui, ó, internação, tá aqui, ó, você vai pro quarto tal, vai ficar aqui em observação, acabou. Soro na veia, observação. Como que eu vou cuidar de um paciente se eu não tenho parâmetros? Não tem como cuidar de um paciente se eu não tenho parâmetros sobre o paciente. Agora, ele estando aqui internado, eu sei o que ele está comendo. Porque eu estou fazendo a sopinha do hospital aqui para ele comer. Ou seja, eu sei o que ele está comendo e quanto ele está comendo. Você entendeu? Tá lá, na pranchetinha. 450 gramas de tal coisa para ele comer. Ou seja, se o paciente não comeu, cheguei e o pote está... Ou seja, vocês conseguem entender? Ou seja, se você não tem condição, às vezes, de pagar um veterinário, de pagar um exame, de levar para um laboratório, tudo bem. Mas pelo menos, então, faça a sua parte que não custa dinheiro. Custa seu tempo, custa sua dedicação, custa sua disciplina. E as fezes do cão vão te dar muitos parâmetros sobre o que pode estar acontecendo. Não somente as fezes, né? Como se a gente pensar todo o trato digestório por completo do seu cão vai te dar sinais, né? Então, o que seria, assim, a gente levaria muito mais tempo, né? Eu até já tenho aulas gravadas explicando sobre detalhes do que significa cada cor de cocô, cada consistência de cocô. Mas eu vou te dar um parâmetro simples para você entender se está errado ou se está correto. Primeiro parâmetro que você tem que observar é formato das fezes do seu cão. Fez cocô? Observa o formato. O formato do cocô teria que ser, vamos dizer assim, uma vez um cliente meu usou esse exemplo e eu achei engraçado e eu acabei usando ele para sempre, né? Até mesmo nas aulas dos meus cursos lá, eu explico sobre isso. O formato de um charutinho, parecendo um charutinho, ou seja, cilíndrico, num formato onde ele não é disforme, ele tem um formato consistente do charutinho, ele tem uma consistência de massinha, como se fossem essas massinhas de modelar de criança, onde se você pressionasse o dedo, ele marca o dedo, mas não fica grudento, não fica melequento, não desfaz, não esfarela, não quebra, não resseca. Então, ou seja, formato cilíndrico, consistência de massinha e ausência de muco, excesso de muco, sangue. Aquele cocô que você consegue pegar com a pazinha, sem que ele fique melequento, grudando, pegando em tudo. E aí a gente tem que ver. Geralmente, o número de refeições que eu faço para o meu cão, ele vai ser proporcional ao número de fezes que eu faço para o meu cão. Porque devido a uma questão lógica, né, você tem o seu trato digestório preenchido por alimento. À medida que você coloca mais alimento, o excesso tem que sair, né? A excreção tem que sair. Então é comum, né, e normal que 15 minutos, meia hora, uma hora após a alimentação, o animal faça as fezes. Então, ou seja, se você alimenta o seu cão 3 vezes por dia, talvez ele chegue ao ponto de fazer fezes 3 vezes por dia. Dependendo do tipo de consistência, dependendo do tipo de alimento que ele tenha. Porque um cão que tem alimentos desbalanceados, come muito petisco, muito bifinho, ossinho, com alimentos humanos e coisas assim, ou seja, ele não vai ter uma microbiota adequada, uma microbiota equilibrada. E por isso, muitas vezes, ele acaba tendo esse desbalanceamento. Então, ele pode prender mais o cocô, ou seja, segurar mais para fazer cocô,
E isso vai fazer com que esse cocô fique mais ressecado, duro, esfarelento. Muitas vezes por questões alimentares. Se a alimentação dele não está correta, claro que as fezes não vão estar corretas. Então já te dá um sinal de que, doutor, mas eu alimento bem meu cão. Como é que está o cocô dele? Não sei. Bom, então não tem como você saber se a alimentação dele está boa mesmo ou não. A partir do momento que você começa a observar o cocô, juntamente com o conhecimento da alimentação correta, agora sim você vai conseguir observar se realmente essa alimentação está sendo boa. Se realmente essa alimentação está sendo correta para ele. Porque se as fezes mudaram, tem algum sinal de problema. Mudaram para pior, né? Não estão nesse formato saudável que eu expliquei para vocês. Sinal de alguma coisa ruim. Quando as fezes estão mais amolecidas, pegajosas, melequentas, pastosas, é um sinal de que o corpo está acelerando a motilidade intestinal, está acelerando a movimentação do intestino. Por quê? Provavelmente ele está com excesso de alimentação, alimentos também desbalanceados, muito ricos muitas vezes em gorduras ou excesso de proteínas, excesso de carboidratos em alguns casos. Animais que às vezes tiveram algum tipo de alimento que está irritando o estômago, que não está se adaptando na microbiota intestinal. E aí você vai notar as fezes mais pastosas, ou seja, tem alguma coisa errada. Comeu algo diferente? Comeu algo? Porque a maior parte das vezes os problemas estão ligados aos motivos que nós damos a eles acontecerem. E se você levar a alimentação do seu cão 100% correta, tipo alimentando corretamente, alimento balanceado, adequado, de consistência e tal. Se você está alimentando bem o seu cão, e você nota alteração nas fezes, ou seja, é sinal de que tem outras alterações internas no cão que estão gerando esse problema. E é isso que eu quero chegar para vocês. Esta tem que ser a batalha de vocês. Primeiro, equilibrar a alimentação, uma alimentação adequada, correta, onde ele consiga fazer as fezes corretas. Ótimo. Chegou na consistência padrão de fezes saudável? Excelente. Então agora não mexe mais nada, não coloca mais nada, não muda mais nada. Mantenha este padrão. Ótimo. Porque a partir disso, se em algum momento você notar alterações nas fezes, você já sabe que a alimentação está balanceada. O que mudou talvez seja o aspecto imunológico do seu cão, porque as células de defesa do seu cão agem muito no intestino. A proliferação bacteriana incorreta na microbiota intestinal, né? Ou seja, essa baixa imunológica pode fazer com que essas bactérias do intestino se multipliquem mais ou menos, mudando as fezes. Tá? Então a imunologia do cão vai estar ligada a isso. A gente tem junto a isso a questão da atividade física, porque se o cão não se movimenta, se ele não mexe as patas, se ele não tem atividade de movimentação, ele não vai ter a movimentação, circulação correta do sangue no intestino, nas alças intestinais, movimentação correta do peristaltismo intestinal, vai ter alteração nas fezes. Então, aí você fala, não, Arthur, tá normal, tá? A parte imunológica dele tá normal, tá bem. Utilizei até mesmo probiótico. Muitas vezes o probiótico é algo bom, é algo que é sempre benéfico vocês terem em casa, sempre tenham um probiótico em casa para casos como esse. Sejam probióticos comerciais, que são muito bons, porque eles são bem completos, né? E até vez ou outra é bom você utilizar eles, os probióticos comerciais. Mas tenha também os probióticos naturais, né? O próprio levedura de cerveja, o próprio kefir, né? O iogurte natural também podem ser utilizados como probióticos, mas existem algumas considerações
com relação à dosagem, quantidade e tal, né? Inclusive a gente pode fazer uma live exclusiva sobre probióticos, mas tenha sempre algum probiótico para casos, né, de alteração da flora bacteriana do seu cão. Porque se tá ok a imunidade dele, se tá tudo ok com a questão da imunidade do seu cão, se ele tá se mantendo na atividade física normal, ou seja, o que será que mudou? Já é um animal idoso? É um animal jovem? Teve contato com animais diferentes para a gente suspeitar em doenças virais? Você entendeu? É um animal, é castrado, não é castrado? Cadela, fêmea, por exemplo, teve cio, não teve cio recentemente? Porque aí são outros fatores que podem começar a me dar alerta de outras doenças que estão acometendo meu cão. Ou seja, simplesmente analisando as fezes. Analisando as fezes, você vai conseguir entender exatamente isso. Analisando as fezes, você vai conseguir perceber que tem alguma coisa errada com o seu cão. Uma vez que você encontrou a padrão alimentar que mantém o seu cão com as fezes saudáveis, quando tiver uma alteração das fezes, você sabe que está te dando sinais de alterações da saúde. E aí você já consegue começar a ter direcionamento. Aí você vai juntar fatores. Pô, as fezes estão pastosas, com muito muco, e ele também teve vômito. Começou a ficar mais quieto, mudou as fezes, começou a ficar mais quieto. Mudou as fezes, está diminuindo a alimentação. Ou seja, você consegue juntar fatores com a alteração das fezes para entender o que está acontecendo com o seu cão sem necessariamente precisar de exames e parâmetros de diagnóstico tão profundos. Gente, eu falo isso convictamente porque eu atendo gente aqui do mundo inteiro. E muitas pessoas do Brasil, áreas distantes, áreas afastadas. Vi pessoal que está aqui do Maranhão, pessoal que é do Pará, pessoal aqui do Amazonas, Roraima. Entendeu? Eu já passei por vários lugares. E aí é muito fácil, né? Igual eu quando trabalhei muito tempo em Campinas, São Paulo. Pô, é muito fácil falar que eu sou veterinário, eu curo os animais, eu salvo a vida dos animais. É muito fácil você falar isso morando em uma cidade de grande porte. Você tendo a condição financeira, tendo profissionais, laboratórios, exames, você tendo diagnóstico a seu favor, tecnologia a seu favor, é muito fácil. Agora, você salvar as vidas, curar o animal sem ter o exame, descobrir que o animal tem sem ter muitos recursos, esse é o desafio. E é por isso que eu tento passar informações para vocês precisas e fáceis que qualquer um consegue utilizar, analisar e entender o seu cão. Então, mesmo com poucos recursos, é possível fazer muitas coisas com o seu cão apenas observando a natureza dele. E é isso que eu aplico com muitos casos. Pessoas que moram em lugares afastados, que não tem, sabe? O cara sobe lá no bambuzal lá para conseguir pegar um sinal para mandar o WhatsApp para mim. E eu fico feliz de poder ajudar, de poder dar algum recurso. Recentemente eu atendi uma pessoa também lá no sertão. E ela, animal, uma cadela com piometra. Só para você ter uma ideia, eu passei alguns antibióticos naturais para ela usar, que ela já tinha em casa. Foram 3 dias para alguém conseguir chegar na casa dela e trazer o antibiótico correto. 3 dias. Vocês têm ideia do que é isso? Para você conseguir um remédio, você demora 3 dias. Vocês têm ideia do que é isso? Uma pessoa morar em um lugar onde levam 3 dias para você conseguir mandar um zap para o laboratório, mandar um zap lá para a farmácia, para um amigo, para um conhecido que mora numa cidade que tem esse recurso. Você demora 3 dias para essa pessoa conseguir chegar até você. Porque tem que passar para um cara que leva até o bairro não sei o quê, aí um outro cara que vem a cavalo para trazer. Vocês têm ideia disso? 3 dias para a pessoa receber o antibiótico para poder cuidar do cachorro. E aí? Como que faz? Então, aprenda a observar as fezes do seu cão, que você vai ter o primeiro sinal de problemas do seu cão. Poder cuidar, tratar da forma correta.
Só que não se enganem, muitas vezes as pessoas se gabam. Ah, eu dou fígado de galinha, eu dou fígado de boi, eu coloco moela, eu coloco ovo, eu coloco no seu... Gente, não é porque o alimento é bom que você pode dar monte, que você pode dar todo dia, entendeu? Existe um balanceamento, lembrem-se sempre. O cão não come, na natureza, o cão não come todo dia. Ele até pode comer carne, gostar de carne, comer proteína animal, mas na natureza não é todo dia que ele vai ter uma caça, que ele vai ter uma alimentação completa. Então, muita cautela em querer fornecer muitos alimentos e todos os dias, principalmente para quem dá ração. Se você dá ração, é ração, acabou, não tem outra coisa. Sabe? Não tenta misturar receitas. Mas aí é papo para uma outra live, né? Beleza? Quem gostou da live de hoje, digita aí 10, 10, 10, 10. Obrigado pela participação de todos. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, sobre os nossos cursos, estou preparando uma novidade legal, tá? Se cadastra no nosso site dicadoveterinário.com, dicadoveterinário.com. Cadastra lá seu telefone, seu WhatsApp, seu e-mail. Eu vou abrir novas vagas para o meu grupo VIP, tá? Eu tenho um grupo de pessoas que pagam valor todos os meses e têm acesso direto a mim para poder tirar dúvidas, para poder mandar fotos, para poder ter um acesso direto comigo, tá? Então a gente vai abrir novas vagas, tá? Todos os anos a gente abre. Esse ano a gente ia abrir mais cedo, mas ainda estou preparando algumas coisas, algumas novidades, uma forma diferente de poder ajudar vocês, tá? Então quem quiser ter uma assistência direta comigo, logo eu vou avisar vocês. Eu vou mandar pessoalmente uma mensagem no seu WhatsApp. Se você cadastrar lá no nosso site, vou mandar uma mensagem para você, para a gente poder combinar e ver se você tem interesse, se cabe no seu bolso ou não, para que eu possa te ajudar de forma ainda mais precisa, ainda mais profunda, tá? Imagina essas aulas que eu dou aqui para todo mundo, eu dar especificamente para você. Eu vejo vocês aqui mandando várias e várias perguntas, várias dúvidas e tal. Desculpem, peço perdão, eu não consigo ficar lendo cada uma das perguntas. A gente está com 3 celulares aqui, estou com 3 redes sociais ao mesmo tempo aqui. Então tá os 3 mandando várias perguntas, eu não consigo parar e apenas responder. Então por isso quero criar um grupo de pessoas que queira ficar comigo e a gente fazer lives apenas para ficar tirando dúvidas de vocês, apenas para a gente ficar batendo um papo e poder sanar tudo, tá? Eu quero realmente estar mais próximo de vocês, tá bom? Então se cadastrem lá, quem não está cadastrado, quem não está em nenhum dos nossos grupos de WhatsApp ainda, se cadastre, porque logo mais eu vou entrar em contato com vocês para ver quem tem interesse em vir com a gente para o nosso grupo VIP, tá bom? Grande abraço a todos, ótimo dia, à noite estaremos de volta. Tchau!